Se você é do signo de Touro e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia pelos próximos 7 dias. Sem pressa, sem medo e sem ilusões. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Respira fundo, Touro. Que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre somente quem está pronto para recebê-la. Mesa aperta para Touro. Touro, vamos ver qual que é a energia geral da sua semana? A estrela. A estrela já saiu para algum signo. Não me lembro qual. Touro, aqui é uma energia que fala de esperança. Não é pressa, é uma energia de direção, de guiança espiritual, de entender que existe um caminho sendo iluminado, mesmo que você ainda não consiga enxergar. O tema da sua mesa é alinhamento espiritual. Ele já saiu para um outro signo. Mas aqui eu tô sentindo que para você, Touro, é mais sobre renovar as perspectivas e curar-se, confiando na espiritualidade. A espiritualidade te pede para você, olha, continua, você está no caminho certo, nós estamos aqui te orientando. Vai acontecer uma notícia que vai devolver a sua esperança, ou uma oportunidade que surge de forma inesperada, uma situação emocional que começa a se resolver, uma resposta que você aguardava, uma inspiração, uma sensação de paz. A estrela, Touro, ela pergunta para você assim: você está conseguindo ver caminhos para se reconstruir? Para se curar? Eu acho que para Touro está muito como um alinhamento espiritual e uma cura. Vamos lá. Vamos com o baralho ciclano as situações práticas que vai acontecer essa semana. Vamos ver o que essa estrela está mostrando de direcionamento, né? Situações práticas para Touro essa semana. A estrela 2 vezes no seu choco. É muito dedo de fino. O livro aberto, o urso. O caixão e a foice. Olha, quando uma carta tão forte se repete dentro da mesma leitura, eu presto muita atenção, porque a espiritualidade está reforçando uma mensagem. A estrela aparece na energia geral e reaparece na situação prática. Então existe realmente um direcionamento acontecendo. Existe uma proteção, um amparo divino muito forte sobre essa situação. E sinceramente, Touro, essa não é uma mesa de espera. Essa é uma mesa de revelar e encerrar. Revelar e encerrar. Essa semana, a espiritualidade vai te mostrar uma informação escondida. Pode ser através de um sonho, de uma intuição ou de um fato mesmo que você vai ver. Então, se você sentir essa semana, eu vou mudar o caminho, eu vou para ir para o trabalho, alguma coisa assim, olha, confia. Confia, porque é a espiritualidade te mostrando alguma coisa. Ela quer te mostrar alguma coisa. E aí, essa situação geralmente, finalmente, né, ela vai ser compreendida e aí vem o urso. O urso, ele fala, pode te representar uma pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa, uma situação onde alguém tenta controlar a narrativa, controlar os acontecimentos, querendo influenciar excessivamente você.
E é essa situação que precisa ser encerrada. Porque o caixão fala do encerramento, de uma conclusão, algo que não pode continuar da mesma forma. E eu acho que é por isso que a espiritualidade veio 2 vezes. É um livramento. E a foice, logo depois, não deixa dúvida. Você precisa finalizar e cortar, interromper de uma forma brusca, retirar da sua fita. Na prática, eu vejo essa semana trazendo uma clareza muito importante. A espiritualidade movimentando para que você enxergue uma situação, enxergue uma pessoa. E isso vai te levar a uma compreensão que de repente esse relacionamento, essa amizade, essa parceria, essa dinâmica familiar, ela precisa ser encerrada e cortada. Vai ser uma energia de agora eu entendi. E depois que você entender, não tem mais como continuar como antes. Por isso que a estrela aparece 2 vezes. Esse corte não é uma punição, é um livramento, é um direcionamento. É a espiritualidade pegando na sua mãozinha e tirando você de algo que não vai dar bom. Você não tem outra opção. Aquilo que termina essa semana vai abrir espaço para coisas muito boas. Porque é a espiritualidade que está trazendo esse encerramento, esse livramento. E você não tem outra opção a não ser confiar. Porque se você não encerrar e não cortar, o que pode vir depois não vai ser agradável. Qual é o desafio para Touro essa semana? Touro, confia essa semana em qualquer intuição que você tiver. Vamos lá, o seu desafio. Desafio para Touro veio o Cavaleiro de Paus e o 3 de Paus. O que Touro precisa enxergar com cautela essa semana? Muitas cartas. O que Touro precisa enxergar com cautela essa semana? O 8 de Copas e o 2 de Paus. Conselho final para Touro. 6 de Paus. Diferente das leituras que falam sobre trabalho, dinheiro, situações concretas, essa mesa mostra a espiritualidade atendendo diretamente o que você precisa nos bastidores de sua vida. A espiritualidade está dizendo, vem cá, filho, olha pra cá, ó, presta atenção aqui, existe algo que eu preciso te mostrar. O mais interessante é que tudo acontece depois da leitura. As consequências da revelação. Primeiro você entende, vê, conta, e aí a vida começa a abrir espaço para algo novo. No desafio da semana, vem o Cavaleiro de Paus e o 3 de Paus. E essa combinação conversa com a foice. Porque depois que você descobre a verdade, depois que você entende o que precisa ser encerrado, vem a sua vontade de agir imediatamente. E o desafio aqui é você ir no impulso, ir na pressa, pegar a foice e sair cortando tudo, sem pensar. Enquanto o 3 de Paus fala para você, não, planeje. Planeje. Veio na minha cabeça assim, a fincança é um prato que se come frio. O desafio aqui é não fazer esse corte no impulso. É não agir na raiva, não agir na revolta, não agir na decepção. A espiritualidade está mostrando algo para libertar você.
não para criar mais conflitos. Então essa semana, antes de agir, observe. Antes de responder, reflita. Antes de tomar a decisão definitiva, entenda exatamente o que a espiritualidade está tentando te mostrar. Porque quando a gente fala assim, touro, o que você precisa enxergar com atenção? Sai o 8 de copas e o 2 de paus. Existe uma situação que emocionalmente já terminou. Você percebe que não tem mais como ficar lá. Já aprendeu tudo que precisava, já recebeu tudo que aquela experiência tinha para oferecer. Mas você hesita diante do futuro. Porque sair de um lugar conhecido sempre gera medo. Mesmo quando esse lugar é ruim. Então a espiritualidade fala assim, olha, você já sabe o que você deixar para trás, né? O caminho é esse, eu estou te guiando. Não sofra pelo medo que vem depois. Touro, se você sente que uma situação que já terminou dentro de você, mas ainda não consegue tomar a decisão definitiva, talvez seja porque o desafio não é o encerramento, é a confiança de que existe algo melhor depois daquilo. Entre em contato pelo WhatsApp, vamos entender juntos o que a espiritualidade está te mostrando, qual é o caminho que ela está te guiando. Qual é o livramento? Porque no conselho vem o 6 de paus. E essa carta fecha perfeitamente essa leitura, porque ela fala de vitória, de superação. Mas não é uma vitória sobre o outro, é uma vitória sobre si mesmo. É um momento em que você finalmente se dá conta que você é incrível. Então você pode, touro, confiar no direcionamento da espiritualidade, confiar nos sinais, confiar no encerramento, confiar nos cortes necessários, porque essa semana não é perda, é libertação. E quando você tiver a coragem de encerrar aquilo que já perdeu o propósito, a vida começa a mostrar para você por que a estrela apareceu duas vezes, por que você está sendo tão protegido e tão guiado pela espiritualidade. Porque o seu reconhecimento é a espiritualidade que está te mostrando. Vamos tirar uma carta do oráculo para touro. Touro, essa semana se apeque. Se apeque. Eu não sei qual que é a sua religião, mas enfim, se apeque à sua espiritualidade. A carta que saiu é o último banho. Limpe-se da história dos outros. Mergulhe no que é só seu. Eu acho que não existe carta melhor para encerrar essa leitura. A semana inteira falou sobre influência. Influência de uma pessoa dominante, manipuladora, com gênio forte. Uma situação que precisa ser cortada, porque ocupa espaço demais na sua energia. E o oráculo vem ser uma coisa muito simples. Nem tudo que você está carregando é seu. Nem toda preocupação é sua. Nem toda insegurança é sua. Não é porque as pessoas falam que você não é capaz, que você realmente não é. Porque quando a espiritualidade vem duas vezes numa leitura, mostrando que vai te orientar, vai te mostrar a verdade, vai te mostrar um novo caminho, vai te proteger. Touro, você não é uma pessoa qualquer. Então, essa semana, touro, a situação vai precisar ser enxergada. Uma influência precisa ser retirada da sua vida. E o maior ensinamento dessa semana seja perceber que você não tem a obrigação de salvar ninguém. Você não precisa resolver, manter, sustentar tudo. O último banho fala de limpeza.
Mas não apenas uma limpeza espiritual, uma limpeza emocional, mental, na sua energia, na energia da sua casa, no seu carro. Separe aquilo que é seu daquilo que é dos outros. A espiritualidade não está apenas protegendo você, ela está te guiando, ela está te retirando de um caminho que não faz sentido. Ela está te mostrando o que precisa ser encerrado. O 6 de paus fecha tudo isso de forma perfeita. Porque essa vitória não é sobre vencer alguém. É sobre vencer uma versão sua que continuava carregando coisas que não são suas. Histórias dos outros. E se você sente que existe uma situação que está drenando a sua energia, mas ainda não consegue enxergar claramente o que precisa ser cortado, entre em contato pelo WhatsApp. Vamos entender juntos o recado da espiritualidade para você. Touro. Nem todo corte é perda. Às vezes é Deus devolvendo você para o caminho que sempre foi seu. Lua de Cleo. Quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Peixes da Cleo.